Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje nós estamos aqui para falar desse tema que é tão importante para nós, não é mesmo? Que é sobre a Páscoa. Afinal de contas, o que você sabe realmente sobre a história, sobre o significado da Páscoa? Qual o nível de importância que a Páscoa tem para você? Iremos falar sobre isso nesse exato momento e que você possa fazer um bom proveito deste estudo. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você possa estar se inscrevendo em nosso canal. Não esqueça também de ativar o sininho e de deixar o seu joinha, valeu? Bom pessoal, hoje nós vemos que a Páscoa perdeu o seu verdadeiro sentido, pois para muitas pessoas a Páscoa é sinônimo de coelho e de ovo de chocolate. Bom, qual é de fato o verdadeiro sentido da Páscoa? O verdadeiro sentido da Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo e também da nossa libertação do pecado. A palavra Páscoa provém do termo hebraico Pessah, que significa passar por cima. A Páscoa tem a sua origem com o início da libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito, simbolizando assim a nossa libertação da escravidão dos nossos pecados. No livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, Deus envia a 10ª praga sobre a terra do Egito, que era a morte de todos os primogênitos dos egípcios, ou seja, o primeiro filho dos egípcios. E a ordem de Deus aos israelitas era que eles pegassem o sangue de um cordeiro macho e sem defeito e passassem nos batentes das portas de suas casas. Essa passagem encontramos no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 1 e versículo 2. Eles teriam que fazer isso para que os seus filhos primogênitos não fossem mortos quando o anjo da morte passasse por suas casas à meia-noite. Os israelitas obedeceram ao Senhor e por conta disso a vida dos seus filhos foram salvas. O sangue do cordeiro impediu que o juízo de Deus viesse sobre os israelitas. Assim também o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário é que nos traz salvação eterna e nos purifica de todo o nosso pecado. Então, é por isso que a palavra Páscoa tem esse significado, Pessah, que significa passar por cima, ou seja, ser poupado do juízo de Deus. A Páscoa, ela também representa um novo início, um novo recomeço, pois foi assim para o povo de Israel quando eles tiveram uma oportunidade de ter uma nova vida, livre da escravidão do pecado. Para os cristãos, a Páscoa, comparando com a história do povo de Israel, ela representa a nossa libertação do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, assim como disse o profeta João Batista. Então, meus irmãos, o verdadeiro sentido da Páscoa não é o símbolo, a imagem de um coelho ou de um ovo de chocolate. O verdadeiro sentido da Páscoa é que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos libertar da escravidão do pecado e nos dar a liberdade e salvação eterna. Esse sim é o verdadeiro sentido da Páscoa. Bom, mas nós devemos entender que a Páscoa não é só comemorada entre os cristãos, ela é também comemorada entre outros povos, com muitas ideias diferentes, é claro, ideologias que não encontramos na Bíblia. E agora eu vou mostrar para vocês a origem desses elementos que foram introduzidos na Páscoa, que não tem nada a ver com a Bíblia. Bom pessoal, eu gostaria de falar agora sobre a origem do coelho e a origem também do ovo de chocolate. Bom, sabemos que muitas pessoas usam esses dois símbolos na Páscoa, mas a maioria não sabe a origem desses símbolos. Quando vemos a origem do coelho da Páscoa e do ovo de chocolate, vemos que as origens desses símbolos são de origens pagãs. O coelho, que é uma imagem bem popular na Páscoa, é na verdade um símbolo, ele é a representação de uma deusa chamada Óstara, que é a deusa da fertilidade. Essa deusa, segundo o ritual germânico, é uma deusa encarregada de fertilizar o solo para que as sementes possam germinar e dar bons frutos. E é por isso que o coelho representa essa deusa, pois sabemos que, passando o inverno e tendo início o período da primavera, estação que simboliza o renascimento, a floração e fertilização, os coelhos eram com frequência os primeiros a saírem de suas tocas e começarem a reproduzir-se.
O coelho é um animal que tem uma grande facilidade de reprodução. Então, pessoal, esse é um dos motivos do coelho ser o símbolo da Páscoa. Outro motivo também do coelho ser o símbolo da Páscoa é de que algumas pessoas dizem que no momento em que Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus, ela encontrou o sepulcro entreaberto e viu sair de lá um coelho que teria ficado preso dentro do sepulcro. É por isso também que para muitas pessoas o coelho seria o símbolo da Páscoa, pelo fato do coelho ser o primeiro animal privilegiado a ver Jesus ressuscitado. Bom, mas é claro que não podemos fazer tal afirmativa, pois não existe nenhum relato bíblico que fale sobre isso. Bom, e sobre a questão do ovo de chocolate? De onde vem? Por que muitas pessoas comem ovos de chocolate na época da Páscoa? Bom, para entendermos sobre este assunto, é importante nós sabermos de uma prática que acontece na Alemanha já há muito tempo, que é a brincadeira da caça aos ovos. As pessoas pintam os ovos de galinhas e os deixam bem coloridos e escondem os ovos nos jardins, nos campos e nas casas para que as crianças procurem. Sendo assim, as crianças pensam que foi o coelhinho que trouxe esses ovos. Esse seria um dos motivos da embalagem do ovo de chocolate ser bem colorida. Existem pelo menos duas lendas em relação a essa ligação entre o coelho e o ovo. A primeira lenda é a de que a deusa Óstara salvou um pássaro da morte e transformou ele em um coelho. E daí, como uma forma de agradecimento, esse pássaro que era um coelho pintou os seus ovos e deu de presente para essa deusa. E aí a deusa Óstara deu esses ovos de presente para as crianças. E foi assim um dos motivos do coelho e os ovos virarem o símbolo da Páscoa. Outra lenda também é de que uma mulher pobre certa vez pintou alguns ovos de galinha e escondeu para que as crianças procurassem, e aí quando as crianças encontraram, elas viram um coelho passando e ele esparramou esses ovos. E aí as crianças acharam que foram o coelho que botou aqueles ovos. Bom, mas e o ovo de chocolate? De onde veio? Na antiguidade, muitos séculos antes de Cristo, no hemisfério norte, algumas pessoas tinham o costume de presentear uns aos outros com ovos. Isso acontecia para comemorar o fim do inverno e o início da primavera, que é a estação do renascimento. O ovo é um símbolo do nascimento. Como esse costume de presentear uns aos outros com ovos durou por muitos anos, com o passar dos tempos, por volta do século XVIII, os franceses passou a adotar uma nova estratégia, que era de esvaziar os ovos e recheá-los de chocolate. Um século depois, os ovos passaram a ser feitos de chocolate e recheados por bombons. E essa ideia durou até os dias de hoje. Por isso que em vários lugares do mundo, muitas pessoas consumem ovos de chocolate na Páscoa. E sabemos que no mês de abril, mês esse que se comemora a Páscoa, os comércios faturam bastante com a venda de ovos de Páscoa. E cá entre nós, irmãos, ovo de Páscoa tá caro pra caramba, não é mesmo? Bom, mas aí surge a seguinte pergunta: o cristão pode comer ovo de Páscoa? Bom, na minha opinião, não existe nenhuma regra, nenhum versículo explícito na Bíblia que proíba o cristão de comer ovo de Páscoa. Mas é sempre importante nós pesquisarmos a origem de certas práticas que a gente acha que vai contra a palavra de Deus. E hoje, infelizmente, muitos cristãos não têm interesse em estudar e por isso acabam sendo enganados facilmente com falsos ensinos. Bom, devemos refletir sobre algumas coisas relacionadas a esses elementos que foram introduzidos na Páscoa. Em primeiro lugar, não existe ovo de Páscoa, hein, pessoal? E sim ovo de chocolate, ok? Nós temos o costume de falar, né? Mas não existe ovo de Páscoa e sim ovo de chocolate, tá bom? Em segundo lugar, o ovo de chocolate e o coelho não tem nada a ver com a Páscoa cristã. Hoje, a celebração da Páscoa que nós cristãos fazemos é a Santa Ceia do Senhor, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós não celebramos a Páscoa somente em abril, mas sim durante todo o ano, pois a Páscoa cristã é a ceia que nós celebramos pelo menos uma vez por mês, na maioria das igrejas.
e não utilizamos desses símbolos que é o coelho e o ovo. E talvez você tenha crianças em casa, e você sabe que crianças sempre fica admirada quando vê o ovo de chocolate, não é mesmo? E a maioria das crianças sempre acha que de fato o ovo de chocolate veio do coelhinho. Então é importante você explicar para o seu filho que o ovo de chocolate é apenas um ovo de chocolate. É importante você falar a origem disso tudo, mas como estamos vendo aqui que a história da Páscoa em relação ao coelho e o ovo é um pouco complexa, a criança terá uma certa dificuldade de entender. Mas aí você pode fazer o seguinte: você pode explicar para a criança qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, falando para ela sobre a Páscoa descrito na Bíblia. Tem vários vídeos aqui no YouTube que explicam sobre a Páscoa cristã para crianças. É muito importante fazer isso, porque senão a criança irá crescer tendo uma ideia errada do que é a Páscoa. Outra coisa também que pode facilitar o entendimento da criança é você pegar uma barra de chocolate, derretê-la e colocar em uma forma de ovo e você tentar fazer o ovo de chocolate você mesmo, para ela entender que o ovo de chocolate não veio do coelhinho, e explicar para a criança como é feito o ovo. Ou você pode mostrar vídeos que mostram como o ovo de chocolate é fabricado. E meus irmãos, por que muitas crianças ficam encantadas por conta do ovo de chocolate? Por que isso acontece? Isso acontece por conta da raridade do produto. Esse produto só encontramos uma vez por ano. Por isso que as crianças ficam encantadas. E volto a repetir, também é por esse motivo que os comércios faturam tanto na época da Páscoa, porque o produto só aparece uma vez por ano. Então não é errado comer ovo de Páscoa, desde que não esqueçamos do verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo e a libertação da escravidão dos nossos pecados, e também a celebração da Santa Ceia do Senhor. Agora, por outro lado também, devemos lembrarmos da nossa liberdade cristã. Não devemos esquecer que se não soubermos usar a nossa liberdade, podemos escandalizar os nossos irmãos ou a igreja do Senhor. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, a Bíblia não proíbe comer ovo de Páscoa. Você é livre para fazer isso. Porém, se a nossa liberdade escandaliza os fracos na fé, então é melhor que não comamos. E para terminar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: será que a Páscoa cristã pode ser comemorada da mesma forma que os israelitas comemoravam na antiga aliança? Comendo um cordeiro assado, comendo ervas amargas e fazendo as demais práticas que eram feitas assim como está descrito em Êxodo capítulo 12? A resposta é não, pois o que nós cristãos celebramos é a Santa Ceia do Senhor. A Páscoa que era celebrada na antiga aliança era apenas uma sombra de Cristo. Eram símbolos que apontavam para a nova aliança. Eram apenas figuras de Cristo. E hoje não estamos mais debaixo da lei e sim debaixo da graça. Bom pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que nós cristãos possamos refletir sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com coelho e com ovo de chocolate, tá bom? A Páscoa, ela é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu recomendo a vocês lerem o capítulo 12 de Êxodo, e ali vocês verão o verdadeiro sentido da Páscoa. Ali vai falar a história da Páscoa, como que a Páscoa surgiu. Pois tudo que ali é dito representa Jesus Cristo, nosso Senhor. E leiam também, meus irmãos, Mateus capítulo 26, e lá vocês verão como que nós cristãos devemos de fato comemorar a Páscoa nos dias de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês e um feliz Páscoa e